Olá, meu povo! Esse é o canal Advogada Popular e aqui quem fala é a doutora Isonália Dutra, advogada especialista em direito previdenciário, tudo sobre o INSS. Então vamos lá! Antes de continuar, peço a vocês que se inscrevam aí no canal e deixem seu like, tá bom? Hoje vou falar como se preparar para uma consulta com um advogado especialista, que muita gente não sabe. Gente, é o seguinte... É importante se preparar para se consultar com um advogado especialista, até para saber quando você vai começar a organizar a documentação para a sua aposentadoria. Então, vamos lá, vamos dizer que você agendou uma consulta com um advogado especialista da sua confiança, que é muito importante, que a advocacia é uma profissão de confiança. Então, vamos lá. Primeiro, quando você vai para a consulta, o advogado envia, geralmente pelo WhatsApp, a lista de documentos. Então, você tem que separar toda aquela documentação que foi solicitada. RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, né? Esses são os documentos básicos. Mas o advogado pode solicitar outros. Para cada benefício tem uns documentos específicos, né? Então, ele vai enviar aquela lista de documento. Você vai receber pelo WhatsApp. Preste atenção, coloca tudo numa pasta, tudo bonitinho, tudo organizado, para quando for para a consulta, já levar tudo organizado. Chegando lá, você já entrega tudo ao advogado para ele digitalizar. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai entregando só o que o advogado vai solicitando. Só que é muita coisa que a gente tem que organizar, e às vezes você está preocupado com o sistema, está preocupado e você esquece. Então, joga tudo numa pasta e já entrega a pasta ao advogado. Por quê? Se o advogado não falar que você trouxe aquele documento X, aquele documento Y, ela vai entregando aos poucos e às vezes fica faltando um documento. Então já entrega tudo, porque no final da consulta ele vai digitalizar a sua documentação e devolver na mesma hora. Você confere se foi tudo devolvido, tudo direitinho, para também não ficar. Geralmente eu faço um recibo de devolução da documentação, porque também se sumir um documento, o escritório, né, não ser responsabilizado. Então tudo você olha, confere, o advogado também confere, faça o recibo de entrega, porque eu entrego na mesma hora, eu não fico com o documento. Então, levou todos os documentos, entregou para a digitalização, ele já tem que devolver, geralmente na mesma hora, depois que digitaliza. Uma coisa que eu aconselho para vocês, quando for para um advogado especialista em direito previdenciário, deixe o advogado conduzir a consulta, sabe? Deixa ele perguntando e você vai respondendo. Por quê? Porque tudo que o advogado perguntar tem um porquê, tem um motivo. Ele tá ali, ó, buscando algum direito para você. Porque você às vezes vai com a cabeça assim, eu tenho direito a uma aposentadoria por idade. E às vezes o advogado acha consegue uma aposentadoria melhor. Então você acha que tem direito a um auxílio-doença, de repente já tem direito à aposentadoria. Então, toda pergunta que o advogado faz, ele já está na cabeça dele pensando assim, eita, ele tem direito a isso, tem direito àquilo. Sabe, eu pergunto até se a pessoa, o imóvel é financiado ou não. Aí as pessoas ficam, nossa, por que será que ela está perguntando isso? Tudo tem um porquê. Sabe por quê? O imóvel financiado e você se aposenta por invalidez, dependendo do contrato, a maioria tem, que se você se aposenta por invalidez, a casa, o imóvel é quitado. Vamos dizer que você tenha 30 anos, né, ainda para frente, para pagar aquele imóvel. E você se aposentou por invalidez, aquele imóvel é quitado. Olha aí. Então, tudo que o advogado pergunta tem um porquê. Ele não está perguntando à toa, tá certo? Eu mesmo, olha, eu tenho uma ficha que tenho no computador, mas eu imprimi aqui para vocês verem. Eu tenho uma ficha, para cada benefício tem uma ficha específica. Então, tem, dá umas 3 páginas aqui. Cada benefício, o do BPC Loas, acho que umas 5 páginas, porque eu tenho que perguntar também a questão da avaliação social, da questão das despesas, comprovante do grupo familiar, quem trabalha, quanto é o valor do grupo familiar, da renda per capita. Então, cada benefício, o rural também, acho que são as 5 páginas. Então, eu vou perguntando conforme a ficha, faça um questionário, uma entrevista completa. Por isso que eu gosto da consulta presencial. Mas quando não é presencial, eu envio um link do formulário pelo WhatsApp, a pessoa responde e envia de volta para mim. Que aí eu analiso toda a situação.
Então, cada pergunta é muito interessante. Cada pergunta pode ir para um caminho diferente. Cada pergunta pode me levar para um direito diferente. Então, se for para consulta, deixa o advogado conduzir, responde tudo o que ele perguntar, entendeu? Porque às vezes a pessoa fica nervosa e começa a falar. Nada que fala ali tem fundamentação para algum direito jurídico. E às vezes você está perdendo tempo e às vezes atrapalha o trabalho do profissional, entendeu? Porque eu sei, por causa da ansiedade, às vezes fica nervosa, porque vai falar com o advogado, não sei por quê, porque, meu Deus, a função da gente aqui é só ajudar. O advogado é um resolvedor de problemas, entendeu? Então não precisa ficar nervosa, somos todos iguais, não tem isso. Minha profissão, o que eu gosto da minha profissão é quando eu resolvo o problema do cliente. Aí isso me deixa feliz, quando eu faço justiça, né? Então é muito bom. Mas não que eu seja melhor do que ninguém, então não precisa de nervosismo. Responde o que o advogado perguntar, leva a documentação, outra coisa, lê, tudo que for assinar você lê. Se você for idoso, pode levar um filho, a filha mais jovem, entendeu? Para explicar, eu explico tudo direitinho, envio o contrato pelo WhatsApp, lê tudo antes de assinar e pronto. E tudo que você tiver dúvida, pode mandar pergunta pelo WhatsApp, a movimentação do processo, porque o processo é do cliente, não é do advogado. Então não tenha medo de ligar, de perguntar. Claro que não fica enchendo o saco, né, gente? Passando mensagem todo dia, porque os processos demoram. Demoram mesmo, mas assim, eu mesmo, uma vez ao mês eu envio toda a movimentação para os clientes. Já para eles não ficarem ansiosos, sabe? Porque demora, eu vou ficar passando todo dia dizendo, tá na mesma coisa, tá do mesmo jeito, tá em análise. Não. Quando tem alguma movimentação que modificou o caminho do processo, aí eu envio a informação falando, olha, teve essa movimentação, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tô na luta, tô lutando, entendeu? É isso. E você ficar em dúvida, manda um WhatsApp, não tem problema, entendeu? Se tá demorando muito ou se o advogado esqueceu de mandar a movimentação, você vai e pergunta, não tem problema. A advocacia é uma relação de confiança, de respeito, entendeu? Você tem que acreditar no profissional, entendeu? Se tiver uma dúvida, não vai perguntar a outro advogado, vai perguntar ao seu advogado. Agora, se o advogado não está ali satisfazendo, então você pode mudar também de advogado, porque o processo é seu, não é do profissional, entendeu? Por isso que é uma relação de confiança, é tipo casamento, gente. Se não tá bem, não tá gostando, pede o divórcio. É a mesma coisa da advocacia. Mas é isso, gente. Se for para consulta com o advogado, leva toda a documentação, deixa o advogado conduzir a consulta, responder o que ele lhe pergunta, ou presencial ou online, responde o formulário, leva a documentação para digitalizar, ou então, se for online, digitaliza e envia, né, pelo WhatsApp ou por e-mail, e quando o advogado protocolar, ele vai passar o número do processo e toda a movimentação para você. E antes de ler a documentação ou contrato, você lê, assina, só assina o contrato se tiver certeza, se concordar, se tiver dúvida entre questão de honorário, já pergunta, já acerta, entendeu? Só assina se concordar com o valor dos honorários, para no final não ter dúvida, entendeu? Resolve tudo isso e fica tranquilo. E quando você assina a procuração, eu brinco, né? Quando você assina a procuração comigo, eu que não durmo mais à noite, porque eu fico pensando, como é que eu vou resolver aquilo, como é que eu vou resolver, porque direito previdenciário é estratégico. Cada caso é um caso, não adianta. Fulano conseguiu, eu vou conseguir para o outro. Não sei, depende das provas, da documentação, porque direito é prazo e prova. E direito previdenciário é muito estratégico. Depende de cada um, cada caso é um caso. Tá bom, gente? Um abraço, se inscreve no canal e deixa o seu like.